Oi, oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim tirar suas dúvidas sobre medidas de mobiliário solto. Então eu tô aqui na Polus by Woodmobile, que é uma loja que faz parte da Decor Hub em Alphaville, onde tem 4 lojas super bacanas, a Bycami, a Acaflor, a Polus by Woodmobile e a Vener Decor. Então eu vim aqui hoje para Bia me contar um pouquinho sobre todas essas medidas. Vamos lá? Tô aqui com a Bia. Eu quero que você conte um pouquinho, Bia, sobre a Polus by Woodmobile, o que é a loja, qual é o diferencial? Tá. Oi, gente, eu sou a Bia, muito prazer. Na verdade, a Polus é o fabricante e a gente tem essa loja que trabalhamos só com esse fabricante. Qual é o diferencial da Polus? Você arquiteto ou você cliente final consegue vir até aqui, escolher os móveis, né, nos acabamentos que você quiser, no tecido que você quiser, e a gente consegue um prazo bem diferenciado, que é de 20 dias os móveis já estando aqui na loja para entrega. Então é um prazo que é muito diferente para o mercado, né? Com certeza. 20 dias é praticamente uma pronta entrega personalizada. E eu pedi do nosso escritório aqui e já chegou. Já chegou, Foi né? super rápido, foram 25 dias corridos. Foi maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Os nossos móveis ficaram lindos, maravilhosos. E aí a gente veio falar sobre as medidas, que todo mundo tem dúvidas. Como que eu uso banqueta, qual o tamanho de mesa. E aí eu já falei, vamos aproveitar e falar sobre várias coisas que as pessoas têm dúvidas. Sim. Então a gente já pegou aqui uma parte que é a parte de banquetas. Aqui a gente tem um balcão. E aí, Bia, me conta. A gente tem 2 padrões de banqueta, certo? Essa daqui, ela tem a altura de 75 centímetros, a gente contando do chão até o assento, que normalmente a gente indica uns 20, 25 centímetros até o fim da bancada. Então essa bancada aqui no fim dela tem 1 metro e aqui ela tá na medida ideal. Se a bancada for um pouco mais alta, a gente consegue colocar de 85 centímetros. Exatamente. É isso que eu gostaria de falar pra vocês, quando as pessoas têm dúvida, com relação à altura da perna, né? Que a gente, quando você estiver sentado, sempre calcular 20 a 25 centímetros até essa parte aqui. Então, a sua bancada, para uma poltrona uma banqueta de 75 centímetros, ela pode ter 1 metro na parte de baixo. Aqui, no caso, tem 1,10 m de altura no total. Mas ela poderia até ser 1,5, 1,3, independente do final, né? O que importa é o espaço do vão entre as pernas. E aí, se você tiver uma bancada mais alta, a gente coloca a de 85. A banqueta mais alta, isso, porque daí vai dar a mesma diferença de altura da perna até o final da banqueta. Exato. Muito prático para vocês não esquecerem as medidas. Agora acho que a gente pode ir lá falar sobre mesa. O que você acha? Eu acho uma boa. A gente decidiu falar sobre mesa de centro. Sim, é uma dúvida também bem recorrente, né? Como que se usa, como que é a circulação em volta da mesa, tamanho da mesa com relação ao sofá. Sim. A gente sempre tem que considerar a circulação, né, das pessoas, tanto quanto alguém sentado, alguém deitado, sempre tem que ter um espaço de circulação do sofá para a mesa de centro. Então a gente costuma calcular no mínimo 65 centímetros para essa circulação, mas é aquilo que a gente comentou, né, Rafa? Quanto mais espaço você tiver, melhor para a circulação, né? Sem dúvidas. Aqui, por exemplo, a gente tem um sofá que é retrátil, então a parte que está estendida do sofá, a gente tem esse 65 ali. Então se tivesse uma pessoa deitada, ainda fica uma boa circulação. Isso. E aqui nessa parte que ele não está estendido, a gente tem em torno de uns 30 centímetros a menos, a gente tem um espaço mais livre. E mesmo assim ainda está confortável quando eu estiver tomando alguma coisa, se eu quiser apoiar na mesa, porque o pensamento também é esse, né? A mesa de centro, ela tem essa função decorativa, mas ela serve também para fazer um apoio. Sim, ela tem que ser funcional também. E essa questão da circulação também a gente tem que sempre calcular para o que está ao entorno. Então, se a gente tem um banco, se a gente tem poltronas, a gente tem que sempre calcular, levar isso em conta, né? Pelo menos 65 centímetros. Isso, de todos os móveis existentes. Perfeito. E aí, uma outra dúvida que eu acho que a gente sempre se questiona é com relação ao tamanho, à proporção da mesa com relação ao sofá. Acho que não tem uma regra, né? Não tem uma regra. A gente tem que ver, assim, questão de proporcionalmente. A mesa de centro, ela sempre tem que ser um pouco menor que o sofá. Então, assim, a gente não tem uma regra, mas... De quantidade depende exata, se você vai querer colocar uma composição de mesa, mas no entorno, se for um pouco menor que o sofá, é o ideal. Isso. Então sempre, mesmo que a gente coloque uma composição, uma mesa aqui, uma mesa retangular junto, uma mesa redonda mais sobreposta, o ideal é que ela fique pelo menos aí uns 20% menor que o sofá. Isso. Pra ficar mais harmônico. Exatamente. Legal, acho que a gente conseguiu tirar essa dúvida. Sim.
gente decidiu falar sobre mesas, que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, para não ficar pequeno, não ficar apertado, não ficar muito grande. A gente decidiu primeiro falar sobre as mesas redondas, né, Bia? Isso. As pessoas têm muita dúvida, né, de quantas cadeiras eu consigo colocar, qual o tamanho ideal. Então, assim, normalmente a gente indica na mesa redonda, se são 4 lugares, uma mesa de 1,40 é suficiente, né? Para 6 lugares, 1,60. 1,60, né? Fica muito confortável. Isso, e para 8 lugares... 1,80, que é essa mesa que a gente tá sentado. Isso. Acho até legal a gente comentar, como a gente tá sentado aqui, são cadeiras menores, cadeiras que não tem braço, mas qual que é o importante? Não é a cadeira, né, Bia? É a gente imaginar que a pessoa tem esse espaço de em torno de 50 centímetros para cada um, sentado confortavelmente, para a gente poder cortar, fazer o movimento, pegar a taça. Então, isso que é importante, é o movimento que a gente tem na mesa. Para ficar um sentar confortável na hora do jantar. Na hora do jantar, exatamente. Então, essa opção é muito boa. Uma coisa até legal que a gente comenta sobre mesas maiores é que a mesa redonda ela tem uma certa dificuldade de você pegar as coisas e tudo mais. Então aqui até a gente já tem um exemplo bem legal, que são essas mesas que tem esse centro rotatório. E aí a gente tem essa facilidade também de pegar os objetos, né? Não precisa falar, pega ali pra mim, você gira aqui, pega, fica muito mais fácil, né? E aliás, tá linda essa mesa, né? Eu amei. E aí, sobre mesas retangulares. Acho que é legal também a gente falar, em primeiro lugar, que os pés vão mudar bastante com relação a isso, né? A localização dos pés. Se o pé é central, se o pé é na lateral da mesa, tudo isso interfere na questão do joelho e tudo mais, né? Então, sempre a gente indica uma medida mínima, mas o quanto mais espaço você tiver, mais confortável vai ser o sentar e ali a parte da refeição. E aí a gente fala em uma mesa de 1,60 m para 4 lugares. 4 lugares, isso. Uma mesa de 6 lugares, quanto você indica? 1,80 acredito que é o suficiente. E aí para 8 lugares? 2,20, 2,5, aí dependendo do espaço que você tiver. Sim, com certeza também vai depender do espaço, né? O quanto mais espaço em volta a gente tiver, melhor. Até, voltando na mesa redonda, eu acho até legal a gente falar de uma coisa, que todo mundo tem dúvida também. O espaço em volta da mesa, pra gente puxar a cadeira, por exemplo, quanto que é o ideal que a gente tenha dessa circunferência pra fora? Assim, o ideal é... Porque você não precisa contar só o espaço que a pessoa esteja sentada, né? Mas a parte dela puxar a cadeira e isso ser confortável. Então a gente fala assim, se tiver 1 metro, assim, é bom. O ideal. É o ideal, né? Mas... uns 70, até 80, uns 70, dá sim, pra ficar, dá né? tranquilo. Acho que é legal porque às vezes a pessoa pensa, será que vai caber uma mesa redonda aqui, num espaço que é mais quadrado? Sempre pensar nessa distância da parede ou de um buffet, isso, né? Exatamente. Pensar também nos outros móveis existentes, não só na mesa em si, né? Perfeito. Acho que agora a gente pode falar, que a gente já até começou a comentar, sobre buffet com relação à mesa. Sim, perfeito. Vamos falar sobre buffet, então. Mais uma dúvida é sobre buffet, qual o tamanho e a proporção do buffet com relação à mesa. Sim. Acho que em primeiro lugar a gente pode falar sobre a posição, né, do buffet que vai fazer essa mudança com relação ao tamanho. Isso. O ideal, assim, se o buffet ele tá nessa posição, a gente tem que contar a mesa mais cadeiras e ele ser um pouco maior ainda do que a mesa junto com as cadeiras, né? E se ele estiver no mesmo sentido da mesa, é legal ele ser um pouco menor do que a medida da mesa, né? Mas não muito, né? A gente sempre fala assim também. Só. Como a gente falou sobre a parte de mesa de centro, em torno de 20% a menos do que a mesa. Isso. Mas não muito menor, para também não ficar desproporcional. Exatamente. Então pensar sempre nessa proporção ideal, não tem regra. Então aqui, se a gente coloca ele nessa posição com relação à mesa, o ideal é que ele seja um pouco maior. Isso. E ocupe, vamos dizer, o espaço total de mesa e cadeira em um pouquinho mais. E na outra posição pode ser um pouquinho menor. Exatamente. Para finalizar, a gente decidiu falar sobre a diferença de aparador e buffet.
que também é uma dúvida recorrente. Qual que é a diferença de ter um aparador na sala ou o buffet na sala? Por que que a gente, né, tem essas duas opções? O buffet, ele é normalmente mais funcional, né? Então ele vai ter ali o espaço das gavetas, da parte do armário, para você acomodar ali seus talheres, pratos, enfim, o que você quiser. E o aparador, ele tem um pouco mais de uma função decorativa. Então, assim, se você pensa em ser uma sala que ela vai ser bem usual para jantar, almoço, o legal é você colocar o buffet. Agora, se essa sala ela não é tão utilizada, aí você pode sim colocar o aparador e usar eventualmente para servir as refeições, mas ele tem mais essa função decorativa mesmo. Perfeito. Eu acho que até legal de comentar que pode ser usado tanto o buffet quanto o aparador para sala de jantar. Sim. Principalmente porque a ideia tanto do aparador quanto do buffet é de servir uma refeição, Sim. servir como apoio da mesa de jantar. Então ambos têm a mesma funcionalidade, mas a parte do buffet ele seria para guardar uns talheres, copos, utensílios que você vai usar mais na mesa de jantar, além do aparador que vai ficar tudo mais exposto, Isso, né? Exatamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei a participação da Bia. A gente conseguiu tirar algumas dúvidas que muita gente tem com relação às medidas de móveis. Eu espero que vocês tenham tirado essas dúvidas. Se vocês ainda têm dúvida, comenta aqui embaixo. O que vocês gostariam de saber que a gente grava de novo, né, Rafa? Com certeza, Bia. Eu que agradeço a oportunidade de tirar algumas dúvidas de vocês e venham pra cá conhecer a loja, né? Conhecer as opções que a gente tem, tecidos, acabamentos, enfim, tá tudo muito bonito, né, Rafa? Com certeza, tá tudo lindo, acho que vale a visita. Já comentei da loja pra vocês, tem 4 lojas aqui dentro que valem a pena a visita. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha. E até o próximo.